Fala, rapaziada, tudo certo com vocês? Comigo tudo bem? Então vamos lá falar sobre mais uma coisa. Eu vou tirar aqui porque tá me agoniando. Mas cara, vamos lá. Falar sobre mais uma coisinha hoje aqui com vocês. E hoje vai ser simplesmente sobre influência, mano. O que seria essa influência? Não é questão de tu ser famoso, não é questão de tu ter muito seguidor, não é questão de pessoas te seguirem em redes sociais, entendeu? Nada sobre mídia. Entra também nessa parada, mas não necessariamente é sobre isso. É influência de ambientes. Ou seja, o que significa isso? Cara, a gente deve influenciar ambientes ao invés dos ambientes nos influenciarem. Nós devemos influenciar pessoas ao invés de pessoas nos influenciarem. Claro que nem todo mundo vai influenciar. Grande parte vai ser influenciável. Isso é fato. Só que, cara, nós, principalmente nós cristãos, temos que influenciar pessoas. Os lugares que nós estamos, nós temos que fazer dos lugares influenciáveis. Tá bom? E não o lugar fazer com que a gente seja influenciável. Ontem teve uma pregação na igreja que eu participo, na igreja que eu congrego, a Igreja das Nações. Cara, ele falou uma coisa muito interessante sobre geografia. Cara, a gente não tem que mudar de geografia quando uma coisa fica séria, quando uma coisa fica ruim, quando aquela geografia que a gente está não está favorável pra gente. Ao invés de a gente mudar de geografia para geografia, porque o problema nunca vai ser a geografia que nós estamos, mas sim o ambiente que a gente habita e o que a gente faz nele, sabe? Então, cara, em vez da gente mudar de geografia, que a gente mude a geografia. Deu para entender? Ou seja, em vez de a gente mudar, por exemplo, de cidade, que a gente mude a cidade. Entendeu? Antes de mudar de cidade. E, cara, isso é muito maneiro, velho. Isso é muito maneiro e muito realista. Porque a gente influenciando as pessoas, a gente vai influenciar de uma forma correta. Sabe? Pessoas boas influenciando pessoas boas irá influenciar de forma maneira, de forma legal, de forma da hora, de forma com que é pra ser. Entendeu? Então, cara, por que a gente vê, por exemplo, por mais que tenham mais pessoas boas do que pessoas más, por que a gente tem olhos muito mais aguçados e parece que a gente vê muito mais gente ruim, muito mais pessoas ruins do que pessoas boas? Pelo fato de que as pessoas boas, a maioria, elas são influenciáveis. E as pessoas más, elas influenciam o mal. Entende? Então, ao invés de a gente só olhar a maldade, que a gente influencia a maldade com a bondade. Que a gente ponha a bondade em prática. Que a gente influencie o lugar onde a gente esteja em prática. Isso serve muito pra gente cristão e pra todos. Mas eu uso muito esses exemplos cristãos porque eu sou cristão. Isso serve muito pra gente, a gente fala muito sobre isso porque tem a parada de ser cristão na igreja e a parada de ser cristão na rua. Por muito tempo, na verdade eu tive um ano na igreja, antes desse ano realmente seguindo a risca. No total eu tive 2 anos. Eu fiquei um ano, depois me desviei e depois eu voltei. E no que eu voltei eu entrei na linha, sabe? Só que, cara, no primeiro ano que eu frequentei a igreja, que aliás é a mesma, o que acontece? Eu frequentava a igreja, mas eu era cristão apenas na igreja. Por quê? Porque eu saía da igreja, eu ia tipo assim, culto sábado, depois do culto, eu ia pra festa, pegar várias, beber várias,
fazer várias coisas erradas que desagradam o coração de Deus. Então eu fazia várias coisas em paralelo com a igreja. Eu digo de eu escolher fazer, sabe? Uma coisa é a gente pecar naturalmente, porque a gente é pecador naturalmente, nós nascemos pecadores e a gente vai pecar, querendo ou não. Alguns pecados nós escolhemos fazer e somos influenciáveis a fazer, entendeu? Então, cara, eu era esse tipo de pessoa, sabe? Que eu escolhia pecar. Realmente eu escolhia pecar. Eu sabia que era errado, eu sabia que não era da hora, mas mesmo assim eu tava lá pecando, sabe? Então, cara, que a gente influencie pessoas a não pecar. Que a gente seja cristão na rua, cristão no trabalho, cristão na igreja, cristão na família, cristão atravessando a rua. Tudo que a gente faça é que a gente seja cristão, velho. É difícil, é difícil. Só que a gente deve influenciar em vez de deixar pessoas más influenciarem, sabe? Então, cara, é isso que eu quero trazer pra vocês hoje. Seja influência. Você deve influenciar coisas boas na vida de outras pessoas, ao invés de apenas ser influenciável, velho. Porque às vezes, mano, um ambiente só vai mudar se tiver um passo teu. Isso é realidade, cara. Às vezes um ambiente que você tá só vai mudar se tiver um passo teu. Não é um passo do teu amigo, não é o primeiro passo da tua esposa, não é o primeiro passo da tua família, do teu pai, da tua mãe, do teu avô, do teu cachorro, da tua tartaruga. Não. Um ambiente realmente só vai mudar se você der o primeiro passo. Então, dê o primeiro passo e influencie o ambiente que você está. Mude a sua realidade influenciando pessoas, influenciando quem está ao seu redor. Porque, cara, a partir do momento que tu influencia coisas boas, automaticamente as pessoas vão ter referência, sabe? Vão ter referência de ti. Isso é bom, cara. Uma referência boa, cara. Não tem coisa melhor, velho. Tá ligado? As pessoas chegarem lá em um lugar e falar, pô, se eu fazer isso, vai ser errado. Porque querendo ou não, pô, eu aprendi com o Thiago, eu aprendi com certa pessoa e realmente isso não faz sentido eu fazer e tudo mais. Entende? Tu vai ficar na memória daquela pessoa e automaticamente ela vai lembrar, querendo ou não, que aquilo ali não pode. Porque você influenciou a vida dessa pessoa. Mesma coisa que eu ensinar alguém a empreender, que eu ensinar alguém a gravar o vídeo, que eu mudar uma realidade de alguém permanentemente, influenciando. Ela sempre vai lembrar do que eu fiz por ela. Entendeu? Então, cara, influencie pessoas. E isso também é um business. Isso é um business, tá bom? Então, busque influenciar pessoas e isso daí. Tamo junto, é nóis. E, cara, já deixa o like, né? Se inscreve, ativa o sininho. E, mano, vamos pra cima, velho. Batendo papo aí com vocês, tá ligado? Daquele jeitão. Papo do Mano JC, papo do Mano Tigas. E, cara, isso aí, mano. Tamo junto. Daqui 3 aninhos nós vamos estar como? Aquele pique, influenciando muita pessoa pelo bem, por Jesus, por Deus, pelo Espírito Santo e automaticamente conhecendo lugares e trazendo muita novidade aqui para vocês. E vocês vão acompanhar esse trajeto todo aí, porque vai ser muito da hora, mano, vai ser muito massa. Eu tenho grandes expectativas e pouco a pouco vai crescendo o nosso público aí. E tamo junto. É nóis, rapaziada. Fui!